Boa Beleza. noite, Aqui não é diferente não, também. é, Boa noite. vamos dar início à nossa tão esperada live, né, com o casal querido, Ives e Cíntia. Eu quero só, antes da gente começar na temática de hoje, explicar um pouquinho o Educar Paraíba, né, esse grupo de famílias cristãs que praticam a educação domiciliar. E o nosso objetivo é trazer clareza, é trazer apoio das famílias, um grupo onde as famílias elas se apoiam, elas interagem entre si, os nossos filhos interagem entre si também, né? Parte da socialização deles está nesse grupo, né? Nos subgrupos que existem de tantas famílias que a gente tem envolvida, né? nesse grupo. Então, eu sempre gosto de dizer que o Educar Paraíba não é o único movimento de educação domiciliar da Paraíba, nem do Brasil, é um dos. E o nosso foco é de ter famílias que compartilham da mesma fé cristã. E, entretanto, isso não quer dizer que a educação domiciliar é exclusivamente das famílias cristãs. A maioria das famílias são cristãs, sim, porque a maioria do nosso país as pessoas são cristãs. Então, faz sentido, né? Não tem nada foge da estatística. Mas existem pessoas de ideologias de esquerda, pessoas de ideologias de direita, pessoas de outras religiões, pessoas católicas, o movimento do homeschooling, da educação domiciliar nas igrejas católicas, né? As pessoas de fé católica é muito forte no Brasil também. E nós somos um grupo de cristãos protestantes que creem em Jesus Cristo, então não vou nem falar um pouquinho mais, que talvez eu possa roubar alguma fala, mas Tá dando spoiler. O meu objetivo aqui é ouvir, é só facilitar. E o Educar é isso, né? Se você tem algum interesse de conhecer mais sobre as questões jurídicas da educação domiciliar no Brasil, no momento, no nosso feed aqui do Instagram, nós temos 3 lives especialmente com o Edmilson, e ele realmente explicou e clareou para a gente todas essas questões do que não é educação domiciliar, depois as implicações jurídicas, né, municipal, estadual e federal, tudo isso como acontece, e também no caso de famílias que já foram até processadas, né, por causa de alguma falta de interpretação de um familiar ou de alguém né, até anônimo, e como é que deve proceder nessa situação. Então, a gente fez essas lives com muito carinho. O Edmilson falou de maneira com muita propriedade, né, por ser da área de direito, por ser um advogado que trabalha nessa questão da parte de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade também das famílias para educar os seus filhos, tá? Então, essa foi a temática. Já fiz o merchan de hoje, né? Vamos começar a nossa temática, né? Antes de falar um pouquinho sobre educação domiciliar, eu queria que vocês compartilhem um pouquinho sobre quem são vocês, o que vocês fazem, até, né, rapidamente, assim, como vocês se conheceram, quantos filhos vocês têm, como é que está essa fase aí de vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? A maioria conhece do Educar, mas tem pessoas que vão assistir aqui que não conhecem vocês. Conta aí para a gente. Então, pessoal, boa noite. Então, nós estamos ligados, né, Educar Paraíba, como o Jorge falou, então vocês já devem saber, quem não conhece a gente mora na Paraíba, né? A gente mora em João Pessoa, há 3 anos já estamos... Apesar do sotaque que entrega... Oxente. As pessoas de Pernambuco... Então, nós estamos chiando, nós estamos há 3 anos aqui nessa cidade maravilhosa, nós somos de Recife, então eu me chamo Iveson, tá? Tenho 32 anos, sou casado com Cíntia, depois Cíntia vai falar mais um pouquinho sobre ela. Somos casados há 8 anos, né? Estamos juntos há 13 anos, né? Então, passamos 5 anos entre namoro e noivado, e aí 8 anos já casados, e temos 2 filhos, o Lucas com 4 anos e Elis com 1 ano e 8 meses, tá? E aí, ao longo da live, aí vocês vão entender como que a gente entrou nesse processo de educação domiciliar, né? Só acrescentando, assim, a formação, né? Sou fisioterapeuta de formação, mas abri mão da carreira para estar em casa com os filhos e dedicar à educação domiciliar. E você é professor. E eu sou de formação também, sou fisioterapeuta, mas optei pela carreira acadêmica e então sou professor universitário,
sou professor de anatomia humana na Universidade Federal aqui da Paraíba, tá? Então, é bom até, foi muito bom assim, já lembrar dessa questão da ocupação, porque hoje, conforme a gente for falando aqui na live, vocês vão perceber que eu estou, não é uma guerra contra a escola, contra os professores, educador também. Então, não é uma luta, quem faz educação domiciliar é contrário ao profissional professor, né, quer gerar desemprego, não é nada disso. E aí, isso termina sendo uma vantagem, eu acredito, para a George também, que é professor, então a gente consegue ver os dois lados, a gente consegue ver a realidade da escola, da educação brasileira, e a gente consegue ver a realidade da educação também dentro de casa, né? Uma coisa que... minha mãe lembrou aqui, detalhe, se conheceram na Paraíba, é verdade. Tinha esquecido disso, a gente se conheceu aqui na Paraíba. Uma viagem missionária. Uma viagem missionária, no sertão da Paraíba, em 2007, isso mesmo. Obrigado por lembrar. A terra é ungida para vocês. Essa terra é boa. Ao longo da nossa conversa, algumas pessoas podem até pensar, assim, escutando sobre vocês, né? São duas pessoas que têm um ensino superior completo. Então, antes de você sair dessa live nesse sentido, não tenho capacidade, não dá para mim, vamos escutar o que eles têm para dizer sobre o que isso significa, né, para eles hoje, como pessoas. A gente trouxe eles para ouvir a história deles, mas a gente tem outras pessoas em outros contextos também, da parte de formação diferente. Então, aguenta aí que a gente vai ouvir um pouquinho também sobre o que significa isso para eles e a prática, né? Mas a pergunta, que é a pergunta-chave da live, é a gente saber por quê, né? Onde é que vocês estavam, que vocês ouviram sobre a educação domiciliar e o que é que fez sentido para vocês dizer assim, eu quero fazer isso, né? Porque as perguntas que eu vejo, e pode? E como é que funciona? Quando a gente não está nesse meio, né? Para a gente, existe isso no Brasil, isso não é só nos Estados Unidos. Como é que foi isso para vocês e o que foi que motivou vocês nessa decisão de dizer assim, não, agora vai ser a educação domiciliar? Quando você para estudar o que é educação domiciliar, tentar entender, né, porque a princípio tem até um certo preconceito, né, as pessoas já criticam e elas não sabem nem o que é educação domiciliar. Então, o primeiro ponto para uma tomada de decisão, se quer fazer, se é possível fazer, é você conhecer o que é, né, o processo. Então, são vários os motivos, quando você olha, existe, vai começar, Sérgio pode falando da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Em 2017, ela fez um levantamento com essa pergunta: o que é que levavam os pais a educarem seus filhos em casa? Né? E são vários os motivos. Né? Tem de educação personalizada, fatores econômicos, fatores religiosos, fatores espirituais, né, que são diferenças religiosas, enfim. Então, a gente, falando bem rapidamente, a gente ouviu falar, a gente nem tinha filhos, a gente morava em São Paulo na época, e ouviu falar de uma família que tinha 5 filhos e fazia educação domiciliar. Foram 2 sustos, né? O primeiro, tinha 5 filhos, nossa, 5 filhos. Né? E depois, e aí depois que educavam eles em casa. E a primeira pergunta que veio na mente, mas isso pode? Né? E a pessoa que nos falou não praticava educação domiciliar, não tinha filhos, estava falando sobre essa família. Então também não sabia esclarecer, enfim. Isso passou, a gente ouviu e tal, e aí até leu alguma coisa, até descobriu. Nesse meio tempo, nós terminamos de morar nos Estados Unidos por um ano, né? Então lá também já é algo que é mais popular, já é mais conhecido, enfim, mas nada que a gente bateu o martelo que faríamos. Até então a ideia era só alfabetizar nossos filhos em casa. Vocês conheceram vamos mantê-los. Nos Estados Unidos, vocês conheceram alguma família que pratica o homeschooling lá? Não diretamente família, não, mas não na nossa vivência, no nosso dia a dia, mas tinham pessoas da universidade que já tinham ou sido educado em casa, ou um estudo híbrido, assim, eu fiz matemática eu fazia em casa com meu pai, sabe? Tiveram uma pequena experiência, né, com homeschooling. Isso, uma pequena experiência, mas também a gente não aprofundou a ponto de pensar, isso é uma coisa daqui, depois a gente vai voltar para o Brasil e esquece, não tem como fazer isso, tá? E, de fato, a gente fala que o que consolidou foi a irmã de George, né, que está aí, Amanda e Benjamin. E, de uma certa forma, a George também, Rebeca, são culpados, né, vocês por tabela. Influenciaram por tabela, meio que indiretamente. Quando chegamos na Paraíba, né, a gente conheceu a Amanda, Benjamin, e a gente conversou desse desejo, e, para nossa surpresa, eles falaram assim, a gente educa nossos filhos em casa. Mas... E aí foi aquela coisa, aí pode, até quando vocês vão fazer isso e tal, né? Tava grávida de E Lucas foi daí, então... Na época não, Lucas já tinha um ano. Lucas já tinha um ano, A gente só tinha Lucas, por enquanto, né? Eles não tinham nascido ainda.
Então, Mas na prática, na família deles, né, a gente foi se encantando, assim, com o que foi na vivência do dia a dia mesmo, vendo a vida de John, né, o ensino lá, então a gente se encantou. Então foi uma coisa muito mais prática, muito mais a gente se apaixonando, né, no dia a dia, do que uma coisa que foram me instruindo, mostrando, né, na teoria. Foi uma coisa muito prática. Como era a educação domiciliar. E, ao mesmo tempo, né, eu lembro que quando a gente descobriu isso, pouco tempo depois, teve um simpósio de educação domiciliar, o CIMEDUC, e isso foi um divisor de águas para a gente, assim, assistir aquelas palestras e ouvir a experiência de tantas famílias em tantos lugares do Brasil que faziam isso e já faziam há mais tempo, que já tinham filhos adolescentes, ou até testemunhos de pais que já tinham filhos na universidade, como é que tinha sido toda a trajetória. Então, isso foi em 2017, né? Foi 2017, então a gente falou assim, não, é isso que a gente quer para nossa família, mas eu confesso... Desculpa. Milhares de famílias praticam no Brasil, né? Então isso você, no princípio, acha que é algo isolado, assim, muito lá para gringo, mas não, você começa a descobrir que tem milhares de famílias que praticam, então você pensa, será que não é para mim também? Né? Então começa a pensar. O que eu estou querendo pontuar de interessante é o seguinte, as pessoas que não conhecem sobre a educação domiciliar, qual é a fonte que elas vão buscar, né? Elas, normalmente, a maioria dessas pessoas foram escolarizadas, então, não tem conhecimento sobre educação domiciliar, aí elas vão no Google, às vezes. Aí coloca lá no Google e depois existem alguns pedagogos, né, acadêmicos, que vão jogando lá pontos de não ter a vivência. Então, a experiência que vocês tiveram foi de dentro. Vocês sentaram com a família que está fazendo, vocês conseguiram acompanhar por estar na mesma comunidade da família, né, da fé, tendo reuniões, o grupo pequeno, o grupo de oração. E nesse momento, vocês estão vendo a complexidade a abrangência, na verdade, que é o homeschooling. Não é só um ensino em casa, mas é algo completo de essa estilo de vida, né, que a gente fala sempre. E aí você consegue sentar e abrir, né? Agora eu consegui ver os frutos. Agora você tem, digamos assim, a autoridade para eu, né, escutar você. Então, é por isso que nós fazemos essas lives. Quando a gente faz essas lives contando as experiências das pessoas, é muito rico para a pessoa, a pessoa que está dentro, está vendo e tendo a referência. Então, eu aconselho demais. Se não está em dúvida, viu essa live aqui, pede para sentar com alguém, para escutar mais, que já está fazendo de dentro. A melhor coisa é fazer uma imersão prática, né, Jorge? Exatamente. De repente você ter acesso a uma família, você falar, vem aqui passar um final de semana com a gente e vem ver como é que a coisa funciona, né? Até para ver que é possível, porque a primeira coisa, embora a gente se encantou, será que a gente vai dar conta, né? E aí, quando chegar na hora de ensinar química, física, e aí, será que eu vou dar conta? Né? Aí sempre fica aquela coisa. E a pergunta, muita gente fala assim, mas como é que você vai ensinar química para o seu filho, né? Porque tem ainda essa ideia, não, no início é mais fácil, dá para levar, tranquilo. Mas e aí, quando a coisa fica mais séria, né? E aí, o bom é você ver na prática, né? É alguém que já pratica, que já tem propriedade, né? Você vê o sucesso da coisa e você, de fato, colocar numa balança ali e ver o que é que, né, é melhor para sua família. Então, eu confesso assim, quando a gente começou, talvez até pela influência acadêmica, por eu ser professor universitário, e tá muito nessa vivência acadêmica, então, querendo ou não, o meu raciocínio é muito acadêmico, as minhas motivações eram mais acadêmicas, sobretudo, né? Então, eu posso dar uma educação individualizada ao meu filho, uma educação melhor, né, ter condições de contratar tutores e tal. E aí eu confesso que a partir do momento que a gente foi conhecendo a educação domiciliar, né, e teve um livro, basicamente, que mudou, assim, foi o Divisor de Águas, que é o clássico de quem faz educação domiciliar, mesmo que não opte, porque ele fala de educação clássica, mesmo que não opte por essa modalidade de ensino de educação clássica, é super pertinente, que é o ensino do Trivium, né? E aí esse livro, ele traz as bases educacionais. Então, isso mudou meu pensamento. Então, eu entrei na educação domiciliar pela garantia acadêmica que ela poderia dar para os meus filhos, e hoje isso, para mim, virou secundário. Tá? Então, é secundário, assim. O sucesso do homeschooling, sob o ponto de vista acadêmico, para mim é secundário, tá? E aí, o nosso motivo, né, respondendo essa pergunta, toda essa conversa para responder essa pergunta, qual foi o motivo que fez com que a gente batesse o martelo e falasse, é isso que a gente vai fazer? São motivos, né, espirituais, né, puramente espirituais. Então, a gente entendeu, né, pela palavra do Senhor, né, e por revelação mesmo do Senhor, da nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, né? De não terceirizar isso de maneira plena.
que é que você quer dizer o que é que você quer dizer com isso? A parte espiritual, especificamente. Pronto, e quando a gente... eu até separei, eu tenho uma cola aqui de lado que eu vou dar uma olhada, alguns textos que eu separei, e olhando as escrituras, né, a palavra de Deus, eu separei 2 textos aqui, tá, que eu quero ler com vocês, é Salmo 119, versículo do 97 ao 104, fala assim, como amo, o salmista falando, minha meditação me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartarei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Tá? Então, quando a gente vê esse texto, né, aqui o salmista falando que ele tinha mais entendimento, né, que ele tinha mais sabedoria, né, tinha mais discernimento por meditar na palavra de Deus, a gente começa a entender que a palavra de Deus é uma fonte de discernimento, de sabedoria. Né? Existe um outro texto bem conhecido, né, nosso, de 2 Timóteo 3, 15 e 17, que vai falando que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a gente começou a entender, né, que a palavra de Deus é uma fonte de conhecimento, de sabedoria, e algo que é muito ouvido no meio homeschool é cosmovisão cristã. Eu lembro que quando eu comecei, até era motivo de brincadeira, você falou, cara, isso é uma palavra-chave, isso é um coringa. Você está lá, esses pais não sabem o que falar, e diz cosmovisão cristã. Né? E aquela questão do cosmo, a cosmo é mundo, então é a visão do mundo cristã. E dizer, não, mas nós, enquanto cristãos, independente de ir na escola ou não, a gente vai ter uma cosmovisão cristã. Né? E aí, quando a gente vai olhar, de fato, o que é cosmo, né, uma palavra grega, quer dizer ordem, organização, beleza, harmonia, fala da beleza de como as coisas foram criadas, né, e existem. Então, é um termo que designa o universo, né, na sua totalidade, então, de maneira bela, né, então, por isso que tem a palavra cosmético, por exemplo, para beleza, né, então vem daí de cosmo. Então, a gente começou a entender que a gente precisava mostrar para os nossos filhos essa cosmovisão cristã, ou seja, apresentar para eles o mundo, né, todas as coisas, as disciplinas, através dessa visão cristã, usando a palavra de Deus para isso. Né? Então tem um teólogo, um professor universitário da Universidade de Oxford, no ano de 1320 e tanto, ele tem uma frase muito emblemática, né, que é o John Wycliffe. Ele fala, não há sutileza na gramática, na lógica, nem qualquer outra ciência que se possa recordar que não seja encontrada em grau mais excelente nas escrituras. Então, veja, esse era um professor universitário falando, tá? Que não existe, né, algo que seja mais excelente do que possa ser encontrado nas escrituras. Tá? Então, o John, o Wycliffe, ele já tinha essa visão, essa cosmovisão cristã, que é possível estudar todas as coisas sob as lentes da palavra de Deus, né? E aí, então por que fazer educação domiciliar? Porque a gente não encontra, né, uma escola, seja ela até confessional, cristã, que proporcione isso. Né? Então nós tivemos a experiência, a Cíntia, por exemplo, estudou numa escola cristã e tinham professores declaradamente ateus. Né? Então era uma escola cristã. E o currículo era totalmente humanista, secularizado, não tinha Deus no centro do currículo. Então mesmo as escolas confessionais dificilmente têm currículos cristãos, cosmovisão cristã, né, no currículo. Então, é totalmente separado, né? A questão espiritual da questão educacional, é como se fosse não educa a criança como um todo, né? Como a gente acredita. Então, dissocia. Então, a gente não crê nisso. A gente crê que tem que ser uma coisa conjunta, né? O ser como um todo, a educação como um todo, a vida como um todo. Essa temática da... Tem uma pergunta aqui, Jorge, a gente pode responder nessa questão que eu não estou vendo o nomezinho, mas alguém está falando, não é possível educar intelectualmente, espiritualmente nossos filhos, mesmo eles tendo acesso às escolas, as escolas normais podem prejudicar o desenvolvimento espiritual. É uma coisa que é bem importante da gente falar, e a gente tem, né, sempre falado sobre isso, é que a gente não quer, em momento algum, demonizar as escolas. Então, não existe uma relação sine qua non do tipo, eu educo meu filho em casa e eu garanto a salvação dele, e eu mando meu filho para a escola e ele vai ser perdido e vai para o inferno. Não é isso. Né? Nós somos pessoas
que conhecemos o Senhor, amamos o Senhor, temos convicção da nossa salvação em Cristo e nós frequentamos escola. Tá? Sim. A gente crê que é um chamado para a nossa família. E é uma ferramenta facilitadora do encontro dos nossos filhos com o Senhor. Mas não é uma coisa que a gente quer impor para todas as famílias. A gente sabe que cada família tem sua realidade, cada família vai ver o que vai se adequar melhor à sua família, mas para a nossa família isso tem dado certo. Então a gente quer divulgar isso, a gente quer falar do que o Senhor tem feito na nossa casa. Mas não é uma coisa impositiva, não é algo que é a única forma, não é determinante. Então a gente sabe que os filhos não têm que ter experiência com o Senhor, de convicção e tudo mais. Mas é uma ferramenta, que como um privilégio que nós temos fazer isso, né? E é um desafio, é algo que muitas pessoas questionam assim, mas por quê? Para mim é algo que o Senhor me deu de presente, é um privilégio, né? Mas nunca vai ser imposto para todas as famílias. Então, lógico, algumas famílias vai educar seu filho na escola e o seu filho vai ser bênção, vai ser o Senhor, vai sim. Então, não é determinante isso. Mas a gente vê como algo que vai facilitar, porque as escolas atrapalham muito. Você falou assim, pode prejudicar, pode sim. A gente acredita que sim. Porque os currículos não são centrados em Deus, né? E quando o conhecimento não é centrado em Deus, produz resultados ateus, né? A gente vai ler uma frase aqui do livro. Isso. Você precisa ler agora, amor? Podemos. A gente colocou aqui até essa referência, mas olha que interessante essa frase. Fala assim, não pode haver educação verdadeira sem referência a Deus. A educação deve ter um propósito. E se o propósito não tem Deus em vista, logo a educação é ateia. E, por fim, produzirá resultados ateus. O objetivo da educação não é servir a si mesmo, à comunidade, aos negócios, à igreja ou ao Estado, mas a Deus. A educação que não serve a Deus é vazia, e esse vazio será preenchido por outros deuses a quem servirá. Então, pela formação do currículo, né, humanista. Então, basicamente, eu gosto de um exemplo, tá? Quero ser rápido nesse exemplo, mas que nós aprendemos, né, com o Rubem Cartacho, e ele fala bem interessante, ele fala, você é uma pessoa cristã, por exemplo, se você é cristão, logo você não acredita nos princípios budistas. E ele fala assim, se a escola que seu filho estudar, se você vai morar numa cidade, só tem uma escola na cidade e essa escola é budista. De maneira que você tem que raspar a cabeça do seu filho, né, ele vai ter uma aparência de um monge, digamos assim. Então, todo dia você leva ele na escola, ele tem que vestir aquela roupa na entrada e ele passa uma grande parte ali ouvindo sobre o budismo. Você se sentiria confortável com essa situação? Né? E, obviamente, se você é cristão, você vai dizer não. Então, você espera que isso pode influenciar seu filho a se converter ao budismo? Certamente sim, tá? Então, as escolas, né, como a pessoa perguntou aí, normais, é isso que acontece, só que lá não é o budismo, né, é humanista. Então, o homem é o centro do universo, o homem é o centro das coisas, todas as coisas vão convergir para o homem. Para o homem, né? E aí, a são escola... tempos humanistas, né? Exatamente, a escola, a gente termina falando que são tempos humanistas. E a gente entende que, dando essa educação personalizada para os nossos filhos, que a gente não encontra na escola, né? E daí você pode perguntar, mas será que você não encontra isso na escola cristã? Não, a nossa experiência é que não, nós não encontramos escolas cristãs, porque... Existem algumas escolas que têm uma educação baseada por princípios, né, que adotam um currículo cristão, de fato, mas são exceções, infelizmente. A gente queria que todas tivessem um currículo realmente cristão, mas é uma raridade. São exceções no Brasil. A gente fala de escola cristã como exceção, mas é uma luta muito grande, tá? Eu estou falando na parte de professor, porque eu já tive experiência também trabalhando em escola cristã, e a dificuldade nisso tudo é porque o professor que trabalha em escola no Brasil hoje precisa de uma formação. E quem é que forma ele? É a academia. E qual é o currículo, né, de um curso de pedagogia? Né? Já vieram perguntar se minha esposa tinha pedagogia, porque ela estava ensinando os filhos em casa. E, na verdade, um curso de pedagogia hoje para uma mãe homeschool, ele atrapalha. Ele não é muito pouco. Eles convergem para os objetivos. Né? Talvez muito pouco, alguma questão ou outra de algumas ideias de atividades e tal. Mas, assim, o foco não está em Deus. Né? Então, quando você escolhe a educação domiciliar por motivo da cosmovisão cristã, dessa transmissão de cosmovisão cristã, né? E a gente lê Deuteronômio 6, a gente lê Salmo 78, a gente lê Salmo 119. Então, várias referências daí, desculpa, a gente pega o princípio de que o foco está em Cristo, né? A definição de educação cristã é que ela é para a glória de Deus. Então, muito difícil, dificilmente a gente vai encontrar isso em escolas regulares e até em escolas cristãs já vi casos demais de professor ler a Bíblia no começo da aula, orar
e depois ele segue todinha a metodologia construtivista. Ou seja, ele está fugindo, ele tá agindo contra um princípio cristão, né? A metodologia. Então, a gente pode fazer uma live inteira sobre essa temática, talvez aí no futuro a gente faça, mas eu queria ouvir de vocês, né? A gente já viu que essa parte da educação, a escola, não é que a escola vai ser um impeditivo para a salvação dos nossos filhos, né? No livro de Jonas fala, a salvação vem do Senhor, né? Então a gente não está garantindo isso, sendo que é justamente aquela questão, a opção dos pais de transmitir a cosmovisão cristã, a escolha deles, né? E aí... Jorge, a própria, só te interrompendo, desculpa, a própria jurisdição, assim, hoje a gente entende que a Bíblia designa aos pais, mais que eu coloque meu filho na escola cristã, quando eu vou olhar lá, Deuteronômio 6, então, olha, quando, né, andando com o teu filho, tá falando lá de filho, né, ao sentar, ao levantar, nos umbrais da porta, nas escadarias, enfim, tem vários trechos de Deuteronômio que vai falando isso, né, lá os filhos, pai, né, admoestai no Senhor os vossos filhos, né, ensinai no caminho, né, ensina no caminho. Então, o que é que a gente termina percebendo? Que isso foi dado aos pais. Então, assim, no final das contas, que é uma coisa também que nos leva a escolher educar em casa, é a educação completa da criança. Então, a gente não está interessado só na educação acadêmica, né, essa educação regular, formal, mas ele como indivíduo. E aí depois a gente sabe que Deus vai pedir conta dos pais, né? Deus não vai lá na tia da escola e olha, mas por que você não forjou o caráter de George? Não vai ser isso, né? Deus vai pedir aos pais de George, Deus vai pedir aos pais de Y, aos pais de Cíntia. Então nós entendemos, enquanto pais, nós temos essa responsabilidade, né? E por isso que nós entendemos isso e tomamos para nós essa responsabilidade de educar os nossos filhos. Então não é unicamente ensinar uma disciplina, né, mas é educá-los em todos os aspectos da vida dele, a fim de formar, né, depois um homem, uma mulher madura, né, de todos os aspectos da vida, e não só para fins acadêmicos. Então, tem uma frase aqui, queria ler, um parágrafo, na verdade, fala assim, há mais coisas para a vida que as rotuláveis como a educação acadêmica. Com efeito, toda educação deve preparar os alunos para a vida adulta, a vida madura. A educação deve envolver todas as questões da vida adulta, onde você se senta, anda, deita e levanta. Então, não estamos interessados, né, nós que optamos pela educação clássica, em reviver as civilizações grega e romana no modelo acadêmico. A verdadeira educação estabelecerá a cultura baseada na palavra divina, de acordo com a ordem e a estrutura de Deus, dirigida pela lei e pela política de Deus. Né? Então, mas por todas essas coisas, quando você começa a entender, você começa a abraçar e tomar para si essas responsabilidades, vai ficando cada vez mais distante da escola, por fins óbvios, tá? E não é que sejamos, mais uma vez, sejamos contrários à escola. Não são todas as famílias, né, a gente sabe disso, que conseguem fazer a educação domiciliar, né, por N motivos, e a gente que, né, graças a Deus, a gente dá graças a Deus por isso, a gente consegue fazer isso, né, a gente tem condições de fazer isso, a gente decidiu fazer integralmente. Então, assim, todo pai educa o seu filho, sim, fazendo a tarefinha de casa, ensinando sobre a palavra. Seu filho frequenta a escola, mas você vai ensinar, você vai fazer culto doméstico, né? Se você é um pai cristão, uma mãe cristã, você vai ensinar a princípio, sim. E tem uma parte que você terceiriza, a parte acadêmica. Nós decidimos, então, integralmente educar nossos filhos, seja por questões religiosas, espirituais e por questões acadêmicas também. Tá? E, só para fechar essa questão dos motivos, né, veja que são vários motivos, mas todos eles convergindo para Deus. Tá? É que o objetivo final da educação, a gente entende que deve ser a santidade, a separação para Deus, né, e para seu serviço. Então, alguns textos aqui eu queria repartir com vocês. Levíticos 20:26 fala, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Né? Então, o Senhor nos chamando para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas sim para a santificação. 1 Pedro 1, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então a gente entendeu que uma maneira de ajudar os nossos filhos, de contribuir, né, para esse encontro dos nossos filhos com o Senhor, que ainda não aconteceu, né, nossos filhos não nascem discípulos de Jesus, crentes no Senhor, eles são incrédulos, né, vivem numa situação distante do Senhor, e a gente precisa conduzi-los, essa é a nossa principal função enquanto pais, conduzi-los para o Senhor.
E a gente entende que assumindo integralmente a educação, isso vai facilitar, não vai garantir, mas vai facilitar o encontro deles com o Senhor. Tá? Interessante isso que você está falando. E eu já queria entrar numa parte, dessa parte acadêmica, né? Que a gente fala bastante. Mas antes eu só tenho dois comentários aqui de duas pessoas sobre a questão do o relacionamento dos seus filhos. Isso. Será que ele não vai ser afetado porque ele não está convivendo com as crianças, as outras crianças diariamente? E aí, aquela Socialização, questão né? da socialização. Então, fala aí, você tem 1 minuto para falar sobre isso. Assim, algo mais pertinente e atual não poderia ser. A pandemia não alterou a nossa rotina educacional, tá? Então, coisa que teve que ser interrompida, né? As crianças escolarizadas. Então, nossos filhos convivem. Hoje de manhã eles tiveram aula, então, por exemplo, o nosso filho está fazendo consciência fonológica para alfabetização pelo método fônico. Então, outras famílias que também fazem, nós nos reunimos. Então, hoje de manhã estávamos juntos, as crianças. Tomamos café da manhã juntos. Tá aí Ismalha falando, na casa de Ismalha. Tomamos café da manhã juntos. Depois, as crianças têm seu tempo de aula, têm tempo de brincadeira. Então, como o Geose sempre fala aí, outras pessoas falam também, nós fazemos educação domiciliar, não é prisão domiciliar. Então, eles frequentam parques, eles frequentam programações da igreja, eles frequentam praia, eles frequentam shopping, curso de inglês, faz aula de música, faz aula de balé, de judô, né? Socializa, por exemplo, nós moramos num condomínio, socializa com os vizinhos, no parquinho do condomínio, na quadra, na piscina. Então, assim, a escola, pessoal, é apenas um local de socialização, tá? É um local, dois. E, por estudos, não sei eu que estou falando isso, estudos dentro da pedagogia, não é o melhor local para socializar. Por quê? Porque seria a mesma coisa a gente usar um cinema para socializar. Como você vai no cinema, dá para ficar conversando, dá para conhecer o pessoal que está sentado do lado? Não, por quê? Você tem um objetivo, que é o quê? Assistir a tela do cinema. Então, no colégio, você tem o objetivo de focar no professor, de prestar atenção no que o professor está falando. Se você vai falar com a pessoa ao lado, o que é que o professor vai dizer? Silêncio. Né? Então, assim, você tem 15 minutos de intervalo, esses 15 minutos você tem que lanchar, você tem que ir no banheiro, tem que conversar com os coleguinhas e voltar para a sala. Então, a própria estrutura escolarizada não permite a socialização, né? É uma segregação, na verdade, até. E acaba sendo pobre, porque são crianças da mesma faixa etária, mesma classe social, né? Segregacional, né? Então, eles não têm essa interação tão grande com outras pessoas de outras idades, como nossos filhos têm, né? Pessoas de várias faixas etárias, várias classes sociais, enfim, com diferentes também. Então, e que vai proporcionar isso são os pais. Né? Essa questão da socialização, para quem está dentro da educação, já se chama o mito da socialização, né? O senso comum de que a educação, a socialização só vem do meio escolar. Então, as pessoas não têm outro contato fora, somente na escola, né? Como se todos os meus amigos hoje e meus relacionamentos fossem da escola. Eu tenho muito pouco, quase nenhum, do meu tempo de escola, mas tudo bem. Eu tenho nenhum. Então... E outra coisa, George, só para pontuar, assim, a escola, no modelo que nós conhecemos, ela tem de 200 a 300 anos. Vamos colocar 300 anos. Então, como é que a sociedade, né, desde lá a criação do mundo, desde Adão e Eva, os primeiros habitantes, até 300 anos atrás, como é que eles sobreviveram sem escola? Eles não se socializaram, né? Houve expansão, né, do mundo sem escola, tá? Então, não é o único meio de se socializar. E socialização quer dizer viver em sociedade, né? Então você consegue viver, aprender a conviver com os diferentes fora da escola também. Mas é isso aí. A gente entende que essa é uma pergunta comum. A gente entende por causa... sempre vem essa pergunta porque né? é de onde a gente vem, né? Do nosso contexto. Então isso choca a gente. E não vai ser do jeito que a gente aprendeu, né? E como é que funciona? É normal isso. Então a gente tem que responder com graça. Natural. Apesar de responder muitas vezes, né? Mas a gente tem que ter muita graça. Tá? As famílias que fazem educação domiciliar aí, tenha graça quando for responder sobre essa pergunta. Então, agora é o seguinte. A gente está falando da parte acadêmica. Eu queria ouvir de vocês os resultados acadêmicos que diferem da escola. E aí, dentro dessa pergunta, foi uma pergunta lançada aqui sobre por que o construtivismo é ruim. Né? Tem como vocês dar uma pincelada no meio dessa pergunta? A educação domiciliar ela pode superar a qualidade acadêmica de escolas da sua cidade, de escolas tradicionais, escolas regulares? E o que é que o construtivismo pode ser como é que o construtivismo pode ser prejudicial, né, na escola? Por que ele é prejudicial? Se Paulo Freire foi um dos precursores aqui, né, Piaget, né? Aí tem Paulo Freire do socioconstrutivismo. Então Paulo Freire, ele na academia, você refutar ou criticar, você é apedrejado
né, academicamente. Né? Então, é até difícil você encontrar uma linha de pesquisa contra as ideologias de Paulo Freire. Eu nunca vi, mas assim, talvez tenha em algum lugar. Mas eu queria ouvir vocês sobre essa questão acadêmica dos filhos, os resultados, quando é que eles vão chegar e vamos lá um pouquinho. Eu tenho uma mentalidade muito prática, talvez até pelo meu exercício profissional, né? Então, quem pegou o começo da live, eu comecei falando que eu sou professor universitário, eu trabalho com ciência, né? Então é na área de saúde, anatomia, então eu faço isso, eu sou um cientista. Um cientista, ele preza muito por resultados práticos, né? Vocês estão vendo na mídia todo dia, toma cloroquina ou não toma cloroquina? Então tem uma comunidade de maneira geral, toma, aí você vai sempre perceber que a comunidade acadêmica, opa, vamos fazer resultado pré-clínico, clínico, a gente preza muito o resultado, né? Eu prezo muito o resultado enquanto cientista. Então, assim, eu vou responder essa pergunta olhando para o nosso país, eu vou dar... Então, assim, é o Paulo Freire Educação Brasileira, né? A metodologia de Paulo Freire ela é utilizada quase que exclusivamente no Brasil, com alguns países de língua portuguesa da África, que nem entram em índices, infelizmente, de educação, eles não conseguem nem ocupar o último lugar, né? A gente consegue ocupar o último lugar, esses países não conseguem nem ocupar o último. Então, assim, eu respondo essa pergunta assim, tem algo muito errado aí, né? Então, assim, Paulo Freire é uma referência brasileira, mas a nossa educação é caótica. Então, assim, para resumir, né, claro, não dá para falar aqui, seria uma tese falar de Paulo Freire, mas para resumir é isso, vamos olhar os resultados da educação construtivista e freiriana, né, enfim. Eu trouxe dados aqui para falar. Pode ser. Outra, né? E eu trouxe dados aqui, existe uma associação americana, quem quiser depois no Google coloca NHERI, né, quer dizer National Home Education Research Institute, que é coordenado pelo Dr. Brian Ray, foi criado em 1990, então já tem 30 anos de pesquisa, especificamente sobre a educação domiciliar. E eles trazem dados, né, americanos que mostram que o desempenho acadêmico de estudantes que são educados em casa, eles são cerca de 25 a 30 pontos percentuais maiores que os escolarizados, que essas crianças têm menos probabilidade de consumir álcool, e se o fizerem, têm menor probabilidade de ficarem embriagadas, né, do que os seus equivalentes escolarizados. Pontuação de comportamento problemático significativamente mais baixo, maior envolvimento em atividades físicas, em serviço voluntariado à comunidade, e tem, que talvez seja o que a gente mais precisa hoje no Brasil, maior tolerância política e religiosa. Tá? São adolescentes, crianças que sabem ouvir, sabem emitir sua opinião, sabem ouvir sem agressividade, sabem reconhecer e respeitar as diferenças dos outros, né? Então, embora, como eu comecei falando, as nossas motivações sejam espirituais, a maior parte dos pais brasileiros, eles que fazem educação domiciliar, isso é uma pesquisa feita pela NED, 285 famílias, 2017, mostrou que a maior parte deles é por questões acadêmicas, porque eles têm a certeza plena que vai produzir melhores resultados que os da escola. Só pincelando rapidamente sobre o construtivismo, né, que foi a pergunta que fizeram aí, Isso. é que sai totalmente da linha do que a gente acredita, né, porque a criança é o centro. Quando a gente quer educar a criança com Deus no centro, né, a cosmovisão cristã e o construtivismo parte do princípio que a criança sozinha consegue construir o conhecimento dela. E a palavra fala que a criança tem que ser instruída. Então, já, a partir daí, você já cai por terra no construtivismo. Então, boa parte da crença, da filosofia construtivista é a pedagogia centrada no estudante, na né? criança, né? Muito isso. A pedagogia centrada no aluno. A criança vai construir conhecimento por ela mesma e ela tem essa capacidade e tira Deus do centro. Exato. Então, já cai por terra pra gente, né? A gente pega a pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, Paulo Freire, todos os pressupostos dele, né? A pedagogia do oprimido é um manual do guerrilheiro, né? Do guerrilheiro educacional. A autonomia já fala, né? Autonomia, leis. Então, a criança criando suas próprias leis. E a gente entende que a gente deve seguir as leis do Senhor. Então, isso vai de encontro ao que a gente fala que os pais são auxiliares, né? Os professores não podem oprimir as crianças que têm suas leis. Tal. A gente pega Piaget com o livro dele, O Juízo e a Criança. Aí tem um livro interessante que o Solano Portela escreveu, que estão ensinando aos nossos filhos. Apesar ele não trata sobre homeschooling lá, tá? A proposta até de solução para isso é uma educação cristã, de escola cristã, que ele traz no final do livro. Escolarizada. Mas ele argumenta bem, de maneira bem clara sobre os pontos do construtivismo. Vale a pena ler. Porque o que estão ensinando aos nossos filhos? Solano Portela, Editora Fiel. Mas
Já terminou a parte acadêmica? Acho que sim, né? Foi bem claro a Não, situação. é importante a gente falar em dados do nosso país mesmo, né? Porque às vezes a gente fica com até um estigma. O Brasil é ruim de educação, mas quem disse que é ruim? Então, existe um exame mundial chamado PISA, né? Na verdade, ele contempla centenas ou dezenas de países, cerca de 80 países no mundo, e esse foi implementado pela OCDE, né? Que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no ano de 2000. Então, é uma prova que acontece a cada 3 anos, a última foi em 2018. Então, vamos aos dados do nosso panorama em nível mundial, tá? Então, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é feito, vale salientar que muita gente fala porque a educação pública é ruim, e o PISA pega uma amostra de estudantes de instituições públicas e particulares, né? O último, 2018, pegou uma amostra de quase 11 mil estudantes brasileiros, e ele revelou isso, pessoal, que 2/3 dos estudantes brasileiros de 15 anos que fizeram, eles não sabem nem o básico de 2/3, tá? E em ciência, metade dos alunos apresentou níveis insuficientes do que é considerado básico pela OCDE, tá? Em leitura, nós estamos estagnados há 10 anos, na mesma posição. Para vocês terem ideia, são 78 países que participaram em 2018, o Brasil ficou na posição 70. Então, de 78, nós estamos na posição 70. Em leitura, de 77, nós estamos na posição 57. Em ciências, nós estamos na posição 68 de 78. Tá? Então, a gente fala, mas isso é o mundo. Também pegaram e compararam o Brasil com um país de primeiro mundo. Então, a gente vai fazer uma avaliação interna. Então, o governo, o Ministério da Educação, né, implementa 2 tipos de teste, que é a Prova Brasil e a prova chamada SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica. Então, a prova feita com estudantes do 5º ano, né, que são aqueles alunos ali que concluíram o Fundamental 1, e do 9º ano que concluíram o Fundamental 2. Então, a última prova, né, feita, Prova Brasil e SAEB, é o que revelou que 65% dos estudantes do 5º ano, eles não sabem definir um quadrado, um triângulo e um círculo. 65%. 60% desses estudantes, eles não conseguiram localizar informações explícitas num conto de fadas. 60%. E 90%, esse é o mais grave para mim, 90% dos estudantes do 9º ano, ou seja, a gente está falando de um adolescente de 14 anos, não sabe converter de metro para centímetro. Então, tinha lá na prova 1,80 m, isso dá quanto em centímetros? 90%. Isso quer dizer que de cada 100 estudantes, 90 erraram essa questão. Então, assim, isso mostra, isso daqui é o fruto da pedagogia do oprimido, tá? do Paulo Freire, do construtivismo. A gente vai dar uma pausa então, agora na live. Quando a gente olha... Viu? Vai dar uma pausa para o pessoal Sim. começar a chorar em casa, pegar os lenços, para a gente começar a orar pelo Brasil, porque é triste. É muito triste esses dados. É terrível. É triste. A gente fala isso com tristeza, não é uma coisa que a gente se orgulha disso. Não é, não, é exatamente isso, exatamente isso. Não é vergonha, assim. Na verdade, isso daí, né, o ser até constitucional, né, educação, a garantia do Estado, a gente esperava que o Estado... E olhem assim, não é o Estado em questão de ensino público, olha o que eu falei, é um problema de formação. Daí o problema do Paulo Freire, do construtivismo, porque mesmo, pega aí a melhor escola de João Pessoa, então, né, a gente não vai falar o nome por motivos óbvios, mas você já deve ter pensado, a melhor escola particular. Eu quero dizer que esse estudante que está lá também, ele está nessa mesma fatia. Porque quando a gente pega os dados, dá para a gente pegar os dados do PISA e isolar só alunos de instituição privadas, tá? Então, assim, o Brasil em matemática estava em 77. Quando a gente pega só de privada, vai para 32. Então, assim, não fica em primeiro lugar, não. Das escolas particulares de elite. São aquelas escolas que você paga lá para o seu filho estudar cerca de R$2.500, R$2.000. Então, esses estudantes de elite, mesmo assim, eles ficam na posição 32. A gente sai da posição 77, mas cai para 32. Então, veja que mesmo as escolas de elite, nós estamos ruins. Então, isso é um reflexo. A educação no Brasil é ruim. Então, e não sou eu que estou falando, não é o George que está falando. A quantidade de escolas de elite não se compara, né? É muito mais escolas públicas. Exatamente. Então, é muito pouco aluno para chegar nessa 32º lugar, né? Então... E aí, George, quando a gente olha esses dados, até fica fácil, né? Que é a pergunta que a gente vai entrar sobre... Tá, mas aí, você, pai, será que você dá conta? Sem formação. Né? Sem formação. Em educação, né? Às vezes eu até brinco, assim, eu falo, dá para dar um meio de tiririca, pior que tá, não fica. Então, assim, se o filho for para a escola, tá ruim. Então, assim, eu te garanto com certeza, não vai ficar pior. Não vai ficar pior, tá? Então, por quê? Porque o problema, assim, agora a gente vê esses dados de alunos, agora vamos ver os dados de professores. Então, a Unesco, em 2004, fez um grande estudo no Brasil, né, há 16 anos atrás,
e ela investigou o perfil dos professores, 5 mil professores, não é uma amostra pequena, 5 mil professores em todos os estados e no Distrito Federal. Tá? Pegou uma fatia bem representativa. Ele revelou que esses professores de ensino fundamental e médio, 45% dos professores jamais conheceram um museu. 40% nunca assistiu uma peça teatral. 25% nunca foi ao cinema. 60% não tinha nem acesso à internet. Veja, 16 anos atrás, né, muitos de nós já tínhamos internet de escada, pelo menos. 60% dos professores não tinham nem acesso a essa educação. Tá? E a principal opção de lazer apontada pelos professores, sabe qual foi? Assistir TV. Então, esse é o perfil dos nossos professores, né? Então, a situação, o reflexo na educação dos filhos é ruim porque a formação dos professores também é ruim. E eu falo isso porque eu sou professor, tá? Eu não estou criticando o outro, eu falo por mim, né? Então, eu tive formação no que é considerado as melhores instituições de ensino. Então, eu estudei no ensino superior, numa instituição pública, que era a melhor do estado, né? Quando eu terminei, eu fui fazer a pós na melhor universidade do país. Então, eu nunca tive aula para ser professor de metodologia de ensino focada na aprendizagem do estudante. Você aprende a fazer plano de aula, preparar a aula, mas como é que o aluno aprende? Como é que meu aluno aprende? A gente não é exposto a isso, então como é que eu vou ensinar para uma pessoa se eu não sei como ela aprende, né? E a gente tem muita deficiência disso na academia em si, né? Você pega os professores do ensino fundamental e médio e eu desafio vocês, pergunta se você tem algum professor em casa, pergunta assim, como é que a pessoa aprende, né? Praticamente desconhecido. Então, assim, o que é mais básico. Então, ele sabe passar o conteúdo dele, mas não sabe como o aluno vai aprender aquilo. Respondendo a pergunta que fizeram em relação a como a gente é capaz de fazer, né, sem a formação e tudo mais. A palavra é dedicação, dependência do Espírito Santo, gostar muito de estudar. Então, você consegue. Eu sei que é uma dúvida que geralmente... Até nossa, né, antes de entrar no sistema. Como é que eu vou dar conta de ensinar? Então, basta um dia de cada vez, uma semana de cada vez, uma semana à frente do seu filho, né, estudando muito, se dedicando. Mas o X da questão é formar um autodidata. Você quer formar uma criança que sabe aprender, que sabe buscar o conhecimento sozinha. Então, você não vai estar sempre despejando conteúdo como a escola faz, né? A escola é conteudista. Então, você quer partir do princípio que a criança vai aprender a aprender sozinha. As ferramentas de aprendizagem que a escola não traz, a gente quer proporcionar isso para os nossos filhos. Então, esse é o X da questão. Ele vai, daqui a um tempo, sozinho conseguir buscar esse conhecimento. E quando não conseguir, tem ajuda de tutores, de você mesmo. Então, dá para fazer. A chave é a dedicação e dependência do Espírito Santo. Justamente. O fato de um pai querer praticar educação auxiliar, ele não necessariamente precisa de uma formação acadêmica, com certeza não precisa disso, mas ele realmente precisa de dedicação e precisa ser uma pessoa disposta a estudar. E eu digo isso principalmente para a mãe, né? No contexto de educação domiciliar, a mãe é um principal, digamos assim, 90% é com ela, né? O pai tem outra parte nisso também, mas a maioria da questão da educação domiciliar vem com a mãe. Então, a mãe e o pai precisam se inteirar disso, estudar junto. E eu não preciso hoje, por exemplo, meu filho mais velho tem 6 anos. Eu não preciso hoje saber do assunto de química e física de quando ele vai ter 14 anos. Não preciso. O que eu preciso é estar uma semana à frente. Estando uma semana à frente, já é suficiente e é até gostoso de aprender junto com eles, né? Na educação clássica hoje que os nossos filhos fazem, eles fazem aula de latim. E é muito legal que ele está aprendendo as terminações dos verbos, das palavras. Eu não preciso ser fluente, né, nisso. Então, eu preciso estar estudando junto com ele, acompanhando. E é até interessante que você vai tendo esse gosto de aprender junto com ele. E você dizer, não sei, pode, não é feio, não. Mas, é um processo para ambos, exatamente. Você querer aprender é importantíssimo. Isso. Gel, só acrescentando esse livro aqui da Susan Bauer, Uma Mente Bem Treinada, ela fala sobre isso, que às vezes a pedagoga, né, ela aprende a lidar com uma sala cheia de crianças, né? A lidar estratégias para ensinar em massa ali, né? E você vai lidar com o seu filho. Ninguém melhor no mundo conhece seu filho como você. Então você sabe as habilidades que ele tem, as dificuldades que ele tem, a forma como ele aprende melhor, os horários que ele aprende melhor, a forma de conduzir. E isso é a riqueza do homeschooling, né? É personalização. Então, mas eu não tenho pedagogia. Não precisa. Se você der pedagogia, vai facilitar algumas coisas. Talvez atrapalhar em outras. Mas o foco a chave é dedicação. É gostar de estudar muito, como o Jorge falou. A gente tem lido tanto, né, amor? Nesses 3 anos. Como nunca li. Como nunca li na vida. Nem fazendo doutorado na USP, né? Que tem essa ideia aqui. Né? A gente tem lido muito, estudado muito, para poder dar o melhor. Então, assim, não é questão de, não é capaz. É questão de você se dedicar e buscar.
né? Então, é possível. É justamente essa... E aí tem toda... Desculpa, a questão, uma coisa que a educação domiciliar é muito acima da escolar, que é até injusto, é o seguinte, existe um fator pedagógico que a pessoa tem mais facilidade para o aprendizado se ela tem afeição com o instrutor ou o professor, né? Então, às vezes a gente afetividade, vai... afetividade, a gente vai com a cara do professor, aquele professor engraçado e tal, que a gente gosta dele, é como se nosso coração e nossa mente abrisse para esse professor. E no caso da educação domiciliar, é a mãe. Então, não tem uma pessoa no mundo que a gente goste mais que a nossa própria mãe. Então, a educação domiciliar está 100 anos-luz à frente da escola por causa desse fator. A criança já está com o coração aberto para aprender, a mãe está perto. Então, isso aí eu acho que conta muito mais e incomparavelmente mais do que uma formação acadêmica, né, que não teria essa relevância tanta para isso. Mas a mãe precisa, sim, estudar o que ela precisa para essa semana e dedicar a estudar e caminhar. Isso ajuda até no tempo, né, Jorge? Porque uma das coisas até que eu tinha colocado aqui, para ter um estudo da OCDE, 2014, que ele como que o professor distribuía seu tempo em sala de aula, né? Quanto tempo o professor gasta em sala de aula. E o Brasil, né, mais uma vez, ficou em último lugar, em 32º. Então, eram 32 países, a gente ficou na posição 32. Então, esse estudo revelou que no Brasil, o professor ele perde, em média, 35% do tempo em sala de aula tentando manter ordem na sala de aula. Então, se seu filho frequenta a escola, ele tem 5 horas aula, de 7 ao meio-dia ali, 1 hora e 45 minutos daquele dia, 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas, foi perdido com o professor tentando colocar ordem na sala. Coisa que em casa você não coloca, porque você já é uma figura de autoridade sobre os seus filhos, né? Então você já tem autoridade, você tem recurso para exercer a autoridade, ou colocando de castigo, ou trazendo uma correção física, né, conforme você, na sua família, usa, né, essa correção, que o professor não vai conseguir fazer, né? Ele não vai pegar seu filho, vem cá agora que eu vou te dar 5 varinhas. Aí já chega lá, né, todo mundo, polícia e tal, e aí acabou com a escola. Então, assim, muito tempo perdido, fora o tempo que você perde para ir, para voltar, trocas de sala, né, de intervalo, de algum trabalho. Então, assim, são muitas horas perdidas. Né? Em casa você consegue focar. Então, aquilo que você passa 5 horas para fazer na escola, seu filho faz tranquilamente em 30 minutos, em 40 minutos em casa. Né? Então, isso favorece que ele tenha mais tempo livre para interação com os irmãos, né? Se tiver outros filhos, com você mesmo. E que o ensino não fique tão enfadonho, porque o que deixa a criança muitas vezes cansada é o deslocamento, sala de aula. A gente que foi escolarizado, todo mundo passou por isso, sabe o que é isso. Às vezes o que você rende ali na escola é coisa de minutos, né? E o cansaço mesmo é o cansaço físico. Então é muito mais prazeroso. Seu filho, né, tem estudo científico mostrando isso, que tem uma qualidade de sono melhor, porque ele pode dormir mais, não precisa acordar cedo para pegar o ônibus escolar, né, lá, ou ir para a escola muito cedo. Então, assim, seu filho consegue dormir mais, descansar mais, né? Quem estuda, né, neurociência e os processos do sistema nervoso envolvidos na aprendizagem vai ver que um dos pré-requisitos é o sono. Então, se você não dorme bem, você não aprende bem. Então, se nossos filhos conseguem dormir mais, ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor alimentação em casa, eles vão aprender mais. Então, tudo isso vai contribuindo, né, para o melhor aproveitamento acadêmico. E você tem a questão também do ócio, que ela desperta a criatividade. A criança, quando ela está com ócio, ela pega e cria mais, né? Ela tem mais tempo até de leitura, de ouvir leitura em voz alta. Então, tem muitos fatores, né? Eu queria ir agora para a última pergunta, né? Está acabando o nosso tempo, temos só 5 minutos. Eu queria perguntar para vocês, vocês estão falando de coisas muito bonitas aí da educação domiciliar. Quais são os desafios para vocês? O que é difícil? O que é que vocês, né, têm dificuldade aí na educação domiciliar? Confessa. Fecha a live agora, fecha a live. Caiu a internet. Não, brincadeiras à parte, assim, até a gente conversou, né, antes dessa live, estava orando aqui um pouquinho antes, e aí a gente, né, falou assim, não, rotina consistente, né, manter a rotina, né? Manter rotina, né, então manter rotina. Então pensa agora, né, seu filho está estudando em casa, então você tem que manter uma rotina da casa, né, das atividades. É muito mais fácil a criança vai para a escola de manhã e você fica em casa, você arruma a casa, você faz comida, e no homeschooling não existe isso, né, as crianças estão 24 horas do dia com você, então se vira. Tem que limpar a casa, tem que fazer comida. Então esse é um desafio. Mas que o senhor vai dando graça, estratégia para a gente coordenar, né? Consistência é a chave. A rotina consciente é muito importante. Isso é o maior desafio, manter a rotina. Eu ainda coloquei 2 coisas aqui, tempo e foco na preparação, porque exige do pai, obviamente. Então pensa, nossos filhos,
estão acordados hoje desde 6 horas da manhã e a gente conseguiu, né, colocá-los na cama às 8 horas. Então, todo esse tempo ali com eles, a gente não tem muito tempo para fazer outras coisas. Então, agora que acaba, é hora de estudar, é hora de ler. Então, muitas vezes, entrar na madrugada, preparar material, fazer live, né, tudo isso. Então, assim, você é cansativo, não é fácil, né? Então, para essa preparação, para esse estudo, para tudo isso. E eu falo aqui que é ensinar também, um dos desafios é ensinar uma metodologia no qual você não foi exposto. Então, nós estamos dispostos a ensinar aos nossos filhos aquilo que nós não aprendemos. A gente está se reeducando para educá-los, né? A gente está desescolarizando nossa mente para poder educá-los da maneira como a gente escolheu educá-los, né? Até porque a gente adotou um método totalmente diferente do que a gente recebeu, que é a educação clássica cristã. Isso. Então, a gente está estudando e lendo muito para poder passar isso para eles, né? Então, é a reeducação dos pais. A gente estuda junto com eles, né? Cresce junto com eles. Interessante. A última pergunta que tem aqui um comentário. Algumas questões já devem ter sido respondidas, mas deixo o registro aqui. Foi considerada a renda familiar, as violências intradomésticas, ou vocês acreditam que cristãos não violentam? Né? Queria rapidamente fazer esse comentário para a gente terminar. É a questão... outra, né? A mulher está investindo nos formadores e nos, né, history makers, né? Aqueles que vão mudar a história. Ela está investindo no futuro da nossa nação. Então, elas estão realmente fazendo a diferença. Os pais também, né? Claro. Então, esse contexto social brasileiro, até de outros países também que praticam educação domiciliar, tem isso, que eles têm que poder fazer. Uma mulher que é solteira, que tem filho, infelizmente. Né? A outra questão é sobre a violência, né? O pai que entende a disciplina física bíblica, ele nunca vai violentar, tá? Então, a disciplina bíblica, que é a vara, ela nunca é violência ou agressão. Ela é um ato de amor e nunca é para trazer danos para a criança, né? Nesse sentido. Então, ela é um alerta para ela, mas não é uma violência contra a criança, certo? Então, a gente fala, muita gente fala dessas questões de crianças, mas não se encaixa no contexto bíblico, né? Existem pessoas que querem colocar esse contexto para dizer, vocês violentam a criança, esse bater na criança, as crianças... Mas não é isso que a Bíblia está falando, então não faz parte disso. Tá, então, gente, falta 30 segundos. Muito obrigado pela participação de vocês aí. A gente pretende continuar com mais lives desse sentido, trazendo famílias que contam né, sobre a sua vivência. E eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós ouvir vocês, tá bom? E, gente, vai ficar salvo aqui no feed e também a gente vai colocar salvo no YouTube. Um abraço e Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigada, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Valeu. Até mais.